Oi, gente, tudo bem com vocês? Saudades! Queridos e queridas, hoje nós vamos para mais uma aula de estatística. Hoje nós vamos falar da representação gráfica de uma distribuição de frequência, que é o histograma e o polígono de frequência, os mais utilizados, tá? Então, vamos começar. Então, na verdade, as distribuições de frequências elas podem ser representadas graficamente de várias formas. As formas mais utilizadas são histograma e polígono de frequência. E agora, com esse caso da pandemia, essas coisas, está sendo muito utilizado também um polígono de frequência acumulada, que vai acumulando os valores anteriores. Vou mostrar todos eles para vocês. Enfaticamente, eu vou falar sobre o histograma e o polígono de frequência, tá bom? Então, vamos primeiro para o histograma. O que é o histograma? Vocês já viram naquela aula passada sobre gráficos, né? O que é, mas hoje nós vamos repetir. Então, ele é formado por retângulos que são justapostos, ou seja, um do lado do outro. O ponto médio desse retângulo, ele coincide com o ponto médio do intervalo de classe. Então, lembra na outra aula que a gente tinha aqueles intervalos de classe de 4 a 6, de 6 a 8? Se eu fosse calcular o ponto médio, por exemplo, da primeira classe, ia dar o quê? 4 mais 6, 10 dividido por 2, 5. Então, esse ponto médio também seria o ponto médio do meu primeiro retângulo, tá? Se eu fosse fazer o histograma. E assim por diante. A largura do retângulo inteirinha é como se fosse a amplitude do meu intervalo. Então, todas elas, de cada retângulo um ao lado do outro, todas elas têm que ser a mesma largura, tá? Se eu marcar lá 2 centímetros no meu primeiro retângulo, todos eles têm que ter a largura de 2 centímetros. Esse é um padrão. Ah, não, quero fazer de 1,5. Tudo bem, sendo que todos eles têm que ter 1,5, tá? E a altura dos meus retângulos? Aí, a altura vai ser proporcional àquela frequência de classe. Então, por exemplo, de 4 a 6 eu tenho o número 4. De 6 a 8 eu tenho o número 7. E assim sucessivamente, tá bom? Quanto maior a minha frequência da classe, maior a altura do meu retângulo, tá? Sempre proporcionais. Trouxe um exemplo então para vocês. É um histograma de um grupo de 18 pacientes que foi coletado sangue deles para fazer exame de colesterol. No caso, foi o exame de HDL. Eles foram separados em 6 classes, tá? Essas classes foram definidas e os intervalos eram de 5 em 5 miligramas, né, por decímetro litro do sangue. Então, olha lá, o primeiro foi de 40 a 45, depois o segundo de 45 a 50, de 50 a 55, de 55 a 60, de 60 a 65, de 65 a 70. E aqui a frequência, que no caso vai ser a quantidade de pacientes. Então, observa que de 40 a 45, quando o HDL está 40 a 45, meu intervalo de classe deu 1, então uma pessoa. De 45 a 50, nesse intervalo de classe, eu tenho quantas pessoas? 4. No intervalo de 50 a 55, quantas pessoas? 6. De 55 a 60, 4. De 60 a 65, 1. E de 65 a 70, 2. Então, se vocês observarem, todos os meus retângulos estão justapostos, ou seja, um do ladinho do outro grudados. Todos eles possuem a mesma largura e a altura foi referente à quantidade de pessoas do meu exemplo. Trouxe outro exemplo para vocês com uma tabela e com o histograma embaixo para ver como que ficaria. Então, é o total de pontos que as pessoas fizeram no concurso, né? Então, de 150 pontos, a minha primeira classe, aqui são as classes, tá? Então, o meu total de pontos de 150 a 154 pontos, quantas pessoas fizeram? Foram 4 pessoas. Esse XI aqui é o ponto médio da classe. Então, como que eu acho? 150 mais 154, que vai dar 304, dividido por 2, 152, tá? E esse meu FI, lembra da aula passada? F maiúsculo, então é a frequência acumulada. Então, é o próprio FI, que é o 4. Então, na classe 2, de 154 a 158, eu tive 9 pessoas, meu ponto médio é o 156 e minha frequência acumulada é 13. Por que mesmo? Só somar. 9 mais 4, 13. Então, olha lá. A primeira classe, que vai de 150 a 154, quantas eu tenho na minha frequência absoluta, não é 4? É só vir aqui e fazer um retângulo cuja altura é equivalente ao número 4.
De 154 a 158, 154 a 158, cuja frequência absoluta deu 9, eu faço um retângulo cuja altura é 9. Ah, professora, mas aqui vai de 2 em 2, tem algum problema? Não, não tem problema, porque se for fazer de 1 em 1, a minha escala vai ficar muito grande, né? Meu eixo vai ficar muito grande. Olha o próximo, 158 a 162. Qual que foi a minha frequência? Minha frequência absoluta foi de 11. 158 a 162 foi de 10, pouquinho maior que 10, 11. E assim sucessivamente eu faço para todos até o último, 170 a 174, cuja frequência absoluta foi 3. Tudo bem, meninos? Algumas observações que eu trouxe para vocês, então. A área do histograma, ela sempre vai ser proporcional à soma das frequências. Então, se eu somar todas as frequências lá no fim e fizer a área dos retângulos, vai ter uma proporção, tá? No caso da gente usar a frequência relativa, a área vai ser exatamente 1. É uma área unitária, porque lembra que a frequência relativa, quando eu somava cada valor da minha frequência, lá no total não dava 1? Exatamente por isso, tá? E quando a gente quer comparar duas distribuições, a melhor coisa é a gente fazer então o histograma de frequência relativa. Por quê? Porque aí as duas vão ter área igual a 1, aí dá para você entender qual que está crescendo mais. E se a gente fizer dois histogramas com frequência absoluta, daí você vai ficar enviesado, né? Porque um, por exemplo, é para uma distribuição de 40 pessoas, o outro vai ser para uma distribuição de 80 pessoas. Daí você vai falar, qual é maior, qual é menor, será que tá crescendo, não tá, como que é, né? Trouxe agora para vocês o polígono de frequência. O que é o polígono de frequência, então? Nada mais é que um gráfico de linha, onde a gente marca as frequências que acontece, a frequência absoluta, e aí eu vou lá, sempre pelo ponto médio, tá? E aí eu vou lá e faço o quê? Eu ligo cada um do ponto marcado por uma linha. Então, vamos supor que a gente está falando, então, num total de pontos, né? Meu intervalo de classe aqui é de 148, por exemplo, que é o ponto médio, tá? É o ponto 0. No 152, deu 4. 152, ponto médio, 4, tá? Lá no 156, meu ponto médio foi o 9. Só olhando na tabela do slide anterior, né? 156 é o ponto 9, 160 é o ponto 11, lá 160 ponto 11, 164 o ponto 8 e assim sucessivamente. Então eu marco primeiro todos os pontos, sempre o primeiro vai ser o 0, tá bom? Os valores que vão aqui embaixo, no meu eixo do X, na horizontal, é o ponto médio, que é aquele XI, e o que vai aqui na linha vertical é a própria frequência, tá? Então, eu vou lá, marco os pontos no gráfico e depois que eu marquei, eu faço o quê? Ligo com uma linha. Trouxe então outro exemplo para vocês, um polígono de frequência que representa a altura dos alunos em centímetros. Então, observa lá. Aqui embaixo estão 145, 151, 157. Esses valores são os pontos médios das classes. E aí eu posso observar. Então, no ponto médio 145, que seria 145 centímetros, eu não tenho nenhum aluno. No ponto médio 151, para facilitar, ele até colocou o valor. Nós temos 2 alunos. No ponto médio 157, 12 alunos. No ponto médio 163, 17 alunos. No ponto médio 169, 13 alunos. No ponto médio 175, tenho 6 alunos que medem mais ou menos 175. O ponto médio 181, 3, 187, 2 e 193 a gente não tem alunos nessa altura, tá? Marco todos os pontos, ligo todos eles por uma linha e aí eu tenho um polígono de frequência. Tudo bem, meninos? Agora o polígono de frequência acumulada, né, que é esse que está sendo mais utilizado agora nos últimos tempos por conta da pandemia, ele tem um nome, um outro nome que ele pode ser, que vocês podem ouvir falar, encontrar, que é ogiva. Então, o que ele faz? Ele traz, da mesma forma, pontos, liga esses pontos por uma linha,
e aí essa linha vai ser através da frequência acumulada. Então, olha lá o nosso exemplo como que ficaria. Ah, e um detalhe, o polígono de frequência acumulada, ele vai utilizar sempre o limite superior das classes, tá? Então, aí você pode ir lá naquela tabela que a gente estava utilizando, ó. Então, o primeiro limite superior é o do 154, depois é 158, 162, 166, estão vendo? Vai lá e traça, ó. 150 ele coloca sempre no zero, tá? Que seria um anterior. O 154 foi no 4. O 158 vai lá na frequência acumulada e observa. Quanto que deu de frequência acumulada? Deu 13. Então, a frequência acumulada do 158, 13. Do 162, deu bem próximo do 25. E assim por diante. Observa que você vê se a linha está crescendo ou não. Se às vezes está diminuindo, pode acontecer, né? Tanto então o polígono de frequência quanto o polígono de frequência acumulado, eles podem ser usados com os dados brutos, a frequência absoluta no caso, ou com a frequência relativa. Só que a frequência relativa ela sempre vai trazer uma interpretação um pouco mais profunda, ou seja, com a frequência relativa eu consigo fazer comparação entre o gráfico e outro. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente queira fazer uma comparação entre os casos de Covid no Brasil e na Itália. E eu fosse fazer isso por um polígono de frequência acumulada. O ideal seria eu fazer pelo polígono de frequência acumulada relativa. Então, é aquele que eu divido a frequência absoluta acumulada pelo total, encontro um número decimal, sendo que todos eles, a hora que eu somo, dá 1. Por que seria ideal fazer por isso? Porque a área desse polígono ali debaixo da curva, tanto para a Itália quanto para o Brasil, seria o mesmo. Por quê? Porque o nosso todo seria igual. O nosso todo seria igual a 1. Ah, professora, mas o Brasil tem muito mais gente que a Itália. Mas quando eu faço essa divisão entre a quantidade de pessoas que está lá no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, pelo total da população, eu estou desconsiderando esse total de gente que tem a mais num do outro. Na verdade, estou considerando só os dados que são relativos a ela. Então, faria uma comparação que seria ideal, que seria muito mais expressiva para a gente, né? Ela seria bem melhor. Então, cuidado, às vezes vocês vão observar aí em um telejornal ou então em alguma coisa que está escrita fazendo comparação. Então, vocês podem observar isso e fazer uma crítica, ver se eles estão fazendo corretamente, tá? Então, a representação gráfica dos dados estatísticos, né? Na verdade, o objetivo dela é o quê? É mostrar para quem está olhando para aquele gráfico de uma forma bem rápida, de uma forma bem resumida, o que está acontecendo. E a pessoa pode tirar conclusões através daquele gráfico sobre a evolução de um fenômeno, sobre a variação de algum dado, né? O que está acontecendo, se está aumentando, se está diminuindo, se está constante, aquilo que a gente está pesquisando, tá bom? Existem vários gráficos, como vocês viram, mas para as distribuições de frequência, então a gente vai usar sempre histograma, o polígono de frequência e o polígono de frequência acumulada. Tem algumas referências aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição, tá bom? Beijos!